cá orar por nós. Está conosco, irmãos, o reverendo Jonatas. Ele é pastor presbiteriano, ele é professor no nosso Instituto Presbiteriano de Pós-Graduação, no Andrew Jumper, e fomos contemporâneos no seminário. Ele tem atuado na área do aconselhamento bíblico e tem mestrado nessa área, e é uma alegria poder tê-lo aqui conosco nessa manhã, e ele vai abordar esse tema, né, de que o coração do problema é o problema do coração. Então ele vai falar sobre isso, e é uma alegria tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o convite, viu, querido? E o Rivers é um colega também, pastor presbiteriano da igreja do Vila Jaguara, não é isso? Nos conduz em oração aqui, queridão. Ó, cara, sustância, a gente chama esses pastores assim, todo... Amém. Eu sabia que ele ia falar isso. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos em Tua presença em oração. Queremos Te louvar e agradecer, ó Deus, por este privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos nesta manhã, como povo Teu, como igreja do Senhor, Te louvando, Te adorando, Deus, celebrando Teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Senhor Deus, Te louvamos por este congresso, pela instrumentalidade desta igreja, ó Deus, dos organizadores que se mobilizaram, Senhor Deus, para que estas palestras pudessem estar sendo proferidas e abençoando e edificando a igreja do Senhor, Pai. De um modo especial, neste momento, nós queremos rogar as bênçãos do Senhor sobre a vida do Teu servo, reverendo Jonatas, Senhor Deus, que estará nos ministrando esta palestra que é tão importante, tão oportuna, ó Deus, considerando os dilemas existenciais e aquilo que envolve a necessidade do aconselhamento bíblico, ó Deus. Que ele seja instrumento do Senhor para trazer uma orientação a todos nós, que nos ajude no cuidado mútuo uns com os outros, Pai. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Som. Agora foi. Eu ia falar que o reverendo Rivers tem que a camisa estica em cima, o púlpito esconde a minha que estica na barriga, né? Então... Queridos, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, poder conversar sobre esse tema e falarmos um pouquinho sobre essa dinâmica do coração, né? De como funcionamos, por que devemos olhar para
para esta metáfora que a Escritura diz e usa para se referir ao homem. E é uma alegria poder estar aqui com os irmãos, já aí num delay aí de quase 2 anos, né, Rev? Era para ter sido em 2020, não era? 2020. Então, mas graças a Deus, temos hoje a oportunidade de estarmos juntos e podermos aprender e continuar crescendo. Obrigado, Rev, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Tá bom? Irmãos, vamos orar? E eu quero então começar a minha fala nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, pois o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, e nesta manhã nos permite nos reunirmos como teu povo, para aprendermos mais sobre a tua palavra, para aprendermos mais sobre como devemos viver segundo os teus ensinamentos, e nós te louvamos, pois o Senhor tem sido misericordioso e gracioso para com o seu povo. Pedimos, Senhor, nesta manhã que o Senhor nos abençoe, os meus queridos irmãos que estão aqui para ouvir, aprender, que o Senhor também me abençoe o outro palestrante, o reverendo Dari, logo mais, e que possamos, ó Pai, continuar crescendo e desenvolvendo a vida cristã segundo a Tua vontade. Essa oração que fazemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós vamos ter alguns textos que nós vamos olhar ao decorrer da nossa palestra, então eu não tenho nenhum texto básico, mas provavelmente quando a Escritura fala sobre, ou quando eu falo sobre coração, provavelmente você vem à sua mente algum versículo bíblico que fala sobre a importância do coração, ou que vai mencionar coração. E quando nós lidamos com a ideia do coração, a reverenda Edinaldo leu aqui o texto de Marcos 7, né, na fala de Jesus, onde ele deixa bem claro que o grande problema do homem não é aquilo que ele come, aquilo que o contamina não é o que entra pela sua boca, mas aquilo que sai da sua boca, porque sai do seu coração. E muitas vezes nós perdemos a dimensão dessa estrutura apresentada por Deus como este tópico definidor do que é o homem. Então, quando nós olhamos para o coração, nós vamos ter que olhar para esta metáfora, e aqui nós não estamos olhando para o órgão, o coração, né? Então eu não sou um cardiologista aqui de plantão nesta manhã, então nós estamos olhando para essa metáfora que a Escritura utiliza, e a Escritura utiliza essa metáfora para falar daquilo que vai ser a essência, aquilo que vai definir o homem e vai apresentar o homem na sua integralidade. E é uma metáfora importante, porque toda vez que nós lidamos com a ideia de coração na Escritura, nós estamos lidando com a ideia de essência, nós estamos lidando com a ideia de centralidade, mostrando o homem como um todo. E nesta manhã nós vamos ver alguns aspectos sobre o que é o coração, porque é importante entendermos o coração, como que nós chegamos ao coração, tanto nosso como do outro, e depois nós vamos concluir nosso momento juntos, pensando na ação do Espírito Santo em nós e como desenvolvemos um coração redimido diante do Senhor. Há uma pergunta que é feita já em toda a história da humanidade, que vem sido respondida com várias possibilidades e várias respostas. Eu que estou passando aqui, né? Isso, eu que estou passando aqui. A pergunta que é feita e que tem sido respondida e buscado, né, uma resposta clara é essa: quem é o homem? Se você olhar para as correntes filosóficas, você vai ver essa pergunta latente: quem é o ser humano? E vemos pessoas observando o ser humano, entendendo o ser humano, tentando, por meio da observação das suas reações, das suas ações, uma definição clara a respeito de quem nós somos. A sociologia vai olhar para o meio no qual o homem está inserido e vai tentar buscar uma resposta para essa pergunta.
A psicologia ou as psicologias vão tentar olhar para o próprio homem e tentar responder essa mesma pergunta. E nós vamos tendo movimentos no decorrer da história que vão se estabelecendo neste conceito e nessa resposta. Quem é o homem? E aqui eu já venho com a resposta pronta, né? Está pequenininho, então talvez você não consiga ver com clareza. Eu esqueci de aumentar a fonte, culpa minha. Mas se alguém te pergunta, quem é o homem? Qual é a sua resposta? Se alguém pergunta para você, quem é você? Você consegue facilmente criar uma definição clara e dar para a pessoa uma definição clara e uma resposta clara a essa pergunta? Queridos, não há teoria nenhuma que lide com o homem que não esteja centrada em uma antropologia, em uma definição de quem é o homem. E quando nós olhamos para o viver cristão e olhamos para a Escritura ela vai trazer esta antropologia que nós entendemos como sendo a melhor definição para esta pergunta, a melhor resposta para esta pergunta. E quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, lá no início o Senhor então diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se você der um pulinho, passar a página na sua Bíblia, você vai chegar lá no capítulo 2, e você vai ver ali no verso 7, uma descrição ainda mais detalhada do que acontece e é descrito no capítulo 1, verso 26 e 27. E o texto da Escritura diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E logo em seguida, caminhando mais um pouquinho, ele vai chegar lá no verso de número 21, e diz assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: afinal, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Aqui nós temos a resposta e nós temos o centro, o cerne da antropologia bíblica. O homem, ele não é um ser resultado de um processo evolutivo que chega então ao ápice, onde estamos aqui hoje. O homem, ele não é simplesmente o fruto ou o resultado no meio no qual ele está inserido. O homem não é, como o reverendo Edinaldo citou na sua ilustração aqui na abertura, ele não é um ser que nasce bom e vai piorando com o tempo. Ele não é, como alguns vão definir, uma tábua branca que vai sendo então gravado coisas nele no decorrer da sua história. A Escritura vai deixar clara que o homem fora criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. A Escritura vai nos deixar claro que o homem, ele foi criado como uma unidade. E aqui é um aspecto importante, talvez uma discussão já fora de moda em algum sentido, mas que ainda é vigente em muitas das teorias sobre qual é a formação do homem, Alguns vão defender o homem sendo constituído por 3 partes, Corpo, alma, espírito. Outros vão defender que o homem é constituído apenas por 2 partes, Corpo e alma. E essas 2 teorias, o tricotomismo e a dicotomia, vão ser propagadas. E queridos, a Escritura vai nos mostrar
E eu gosto de ir um passinho além dessas duas teorias, que o homem ele não é simplesmente uma definição de partes ou uma junção de partes. Apesar de crer que ele é composto essencialmente por duas partes, duas naturezas, física e não física, material e não material. Mas o ser humano ele foi criado por Deus como uma unidade. Ele é um ser integral, onde o seu físico afeta o seu interior e onde o seu interior afeta o seu físico. Nós não conseguimos desassociar essas duas realidades a respeito do homem. Tanto que o Senhor Deus, quando cria o homem, Ele o faz do pó da terra e Ele sopra no homem o fôlego da vida. E isso é importante para entendermos como nós lidamos com o ser humano, porque se nós não entendermos o ser humano como uma unidade, onde externo influencia interno e interno influencia externo, nós teremos dificuldades para entendermos como devemos cuidar do nosso coração e de como o nosso coração afeta o nosso corpo. Mas o texto ainda vai dizer que o homem ele foi criado com uma finalidade. Ele foi criado para exercer domínio. E nós vamos caminhar um pouco mais na Escritura. A Escritura vai deixar claro que este domínio era para ser exercido para a glória de Deus. A finalidade do homem é glorificar a Deus, se sujeitar ao Senhor e viver em obediência ao Senhor. Então precisamos estabelecer essa antropologia bíblica com clareza. Essas duas distinções, elas são importantes nos dias de hoje. O ser humano, ele é tanto uma criatura como uma pessoa. Hoje nós vemos dias em que criaturas são elevadas ao patamar de filhos, netos, e estão lá andando de 4 patas, comendo ração e dormindo no quintal. Mas são elevadas a patamar de pessoas, a classificação de pessoas. E nós vemos que não é isso que a Escritura coloca. A Escritura vai definir, claro, o ser humano ele é uma criatura, e como criatura, assim como toda a criação, ele é dependente de Deus, como podemos ver lá em Atos capítulo 17, quando Paulo ali em Atenas vai dizer, olha, quem é o homem? Deus não depende de nada que o homem possa dar a ele, pelo contrário, o homem depende de tudo daquilo que Deus dá a ele. O homem ele é limitado em si mesmo. O ser humano ele é limitado em si mesmo, como criatura, e ele é responsável por responder por suas ações. E como pessoa, ele vai ter a distinção de todos os animais. E quando olhamos para Gênesis 2:20, nós vemos ali Adão exercendo autoridade sobre toda a criação e nomeando, dando nome a todos os animais. Esse era o sinal da autoridade de Adão sobre aqueles que Deus havia colocado sob o seu cuidado. E é interessante que nós seguimos esse mesmo padrão até hoje. Pais exercem autoridade sobre os filhos desde o seu nascimento, quando vão lá no cartório e registram os filhos. Claro que hoje há muitos movimentos de pessoas querendo lutar pelo contrário, né? E alguns entram num processo para mudar o nome, né? Mas filho não tem nenhuma anuência no nome que lhe é dado. Porque é autoridade. Então, como pessoa, ele tem autoridade sobre a criação. Ele fora criado à imagem de Deus, e ser criado à semelhança divina, dá ao homem o privilégio de compartilhar com Deus dos seus atributos comunicáveis. Coisa que nenhuma outra criatura pode fazer. E ser uma pessoa dá ao homem
uma certa independência. Dá ao homem a liberdade de tomar decisões, de pensar, de refletir, de examinar-se a si mesmo. Queridos, porque é importante entendermos esta antropologia bíblica, porque é importante entendermos o homem como criados à imagem e semelhança de Deus, porque nós vamos entender os efeitos da queda sobre o homem. Se você olhar para Gênesis 3 e avançar um pouquinho mais aí na leitura, você vai ver que a queda afeta o ser humano na sua essência, afeta quem ele é. A queda distorce a imagem de Deus no homem. A queda faz com que o homem perca várias coisas, vários privilégios, várias bênçãos que o Senhor Deus lhe havia dado. E desde este momento, então, o homem começa a lutar com a pergunta: quem é o homem? Porque por causa do pecado, o seu coração não está mais 100% voltado para o Criador. O relacionamento com o Criador é rompido e precisa passar por restauração. E por causa disso, o coração é afetado. E a Escritura vai trazer e vai mostrar que o nosso coração vai nos conduzir para a adoração. E a pergunta que eu vou fazer aqui algumas vezes é: o que o seu coração tem adorado? Antes da queda, o coração de Adão e Eva era compungido a adorar a Deus. Depois da queda, o seu coração vai lutar. Não vai ser algo mais natural a adoração a Deus, mas ele vai continuar adorando. E nós precisamos então chegar ao coração. Eu estou me esquecendo dos slides. Volta. Por que ele está indo só para frente. Vocês conseguem controlar aí de cima? Então eu vou dando um sinalzinho. Você vai passando para mim que acho que vai ficar mais fácil, porque eu vou ficar bem perdido aqui. E a pergunta é: por que nós chegamos ao coração? E nós precisamos entender a importância dessa metáfora a partir da Escritura. A Escritura ela vai definir, lá em Provérbios 4:23, que é do coração que procede as fontes da vida. Queridos, nós não estamos lidando com uma realidade que é pequena, secundária, ou uma metáfora que é utilizado para descrever algo dispensável no desenvolvimento da vida cristã. A Escritura usa o coração para descrever algo fundamental e essencial para a vida do homem. E ela diz que deste lugar procede as fontes da vida. Quando nós olhamos para o coração na Escritura, ela vai mostrar que o coração é reflexo da identidade do homem. Aquilo que você é. Há um autor que escreveu um livro bem interessante sobre o tema: você se torna aquilo que você adora. Então, seu coração vai refletir aquilo que você é. Quando olhamos para Deuteronômio capítulo 6, ali naquela estrutura maior da orientação que Moisés dá ao povo, da relembrança da lei antes de entrarem na terra prometida,
Ele chega e diz assim: escuta, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E o que ele continua dizendo? Vocês se lembram? Alguém abre Deuteronômio 6:6. Olha que interessante. Ele diz: olha, o Senhor dá a lei para que você sirva, mas você precisa amá-lo com tudo o que você tem, com tudo que você é. E lá no Salmo de número 19, verso 11, o salmista vai dizer: guardo onde? O quê? Para quê? Queridos, nós guardamos no coração a palavra de Deus para sermos conduzidos e voltados para Deus. O coração é importante. O Senhor Jesus vai nos ensinar, e Lucas vai descrever lá no capítulo 6, no verso 45, o coração como sendo a casa do tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E se você olhar para o texto de Mateus, capítulo 6, ali no Sermão do Monte, há uma estrutura bem interessante nesse texto, que é o texto paralelo, um ensinamento paralelo. Ele vai dizer assim, verso de número 19: não acumulem tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz existe em você, são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Onde está o teu coração? E Cristo ele vai dar, a partir do verso de número 25, ainda dentro desse mesmo tópico, uma ilustração sobre quando o coração não está centrado em Deus. Ele vai dizer assim: por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Queridos, quando olhamos para a ansiedade, ela é uma consequência, ela é um resultado de um coração que não está centrado em Deus. Ele usa isso como ilustração para mostrar o tesouro que guardamos no nosso coração. O coração vai definir aquilo que o homem é, o centro do seu ser. E por isso nós devemos alcançá-los, nós devemos chegar ao coração. E nós precisamos entender que nós chegamos ao coração de duas maneiras especificamente. A primeira é por meio do aprofundar dos relacionamentos. Querido, você precisa do outro para chegar ao coração. E muitas vezes nós não entendemos essa realidade.
A Escritura vai dizer que o pecado, ele causa em nós deficiência visual, ele causa em nós cegueira. E quando o nosso coração não está centrado em Deus, nós vamos ter dificuldade de sozinhos mudarmos o tesouro que está dentro dele e mudarmos a centralidade dele. Nós vivemos épocas de distanciamento social. Uns vão argumentar que foram períodos de distanciamento físico, mas não social. E eu vou argumentar dizendo que nós vivemos esse distanciamento relacional há muito mais tempo do que o período da pandemia. Nós vivemos distanciamento relacional dentro dos nossos lares, onde pais não conversam com filhos, onde maridos e esposas não conversam entre si. Nós vivemos distanciamento relacional dentro das nossas igrejas. Nós vivemos distanciamento relacional dentro dos nossos círculos de relacionamentos, trabalho, amigos, hobbies. E sabe por que nós vivemos distanciamento relacional? Porque nós somos superficiais no nutrir relacionamentos. Eu ouvi essa ilustração há muito tempo, não me lembro de quem é, e absorvi, e agora ela é minha ilustração. Então, se você já ouviu ela antes de outra pessoa, você pode dar crédito a ela, mas agora ela é minha. Nós vivemos relacionamentos de elevador. Quantos aqui moram em prédio? Estou num público meio a meio aqui quase, né? Quantos aqui já pegaram o elevador? Agora sim, ufa. Quantos aqui já pegaram o elevador acompanhado com outra pessoa? E quantos aqui tiveram a oportunidade de chegar ao coração da outra pessoa enquanto o elevador subia ou descia? O relacionamento de elevador é exatamente esse. A gente olha para o outro e fala assim, tá chovendo lá fora, né? Calorão, né? Você viu isso aqui? Lá no meu prédio agora eles estão instalando aquelas TVs no elevador, né? Para o encanto da minha filha de 3 anos, que acha que vai assistir desenho naquela TV enquanto desce para a garagem, né? Então toda vez ela olha assim, que hora eles vão ligar a TV, papai? Então ela fica nessa expectativa. Mas todas as vezes que eu pego o elevador com alguém, ou a pessoa elogia, o assunto agora é elogiar o progresso da modernidade, do instalar uma TV digital dentro do elevador, ou alguém mais conservador dizendo assim, que absurdo, que desperdício de dinheiro. Acabou. E quantas vezes vocês chegam em casa, ou conhecem alguém que chega em casa, e ela olha para o cônjuge e fala assim, como você está? A resposta, estou bem. Quantas vezes você cruza alguém no corredor da igreja e pergunta para essa pessoa, e aí, tudo bem? Tudo bem. Um pelo outro. Relacionamento de elevador. Superficial e rápido. Nós já vivemos distanciamento relacional há muito tempo. E nós precisamos mudar isso. E para chegarmos ao coração, nós precisamos ter disposição para caminharmos juntos. E caminhar junto vai exigir de nós mostrarmos quem realmente somos. Quem realmente somos. E eu vou dizer,
Caminhar com Jonatas não é fácil, não. Jonatas não é legal o tempo todo, não. Minha esposa que o diga. Então, para caminhar com o outro, eu preciso ter disposição de entender que o outro também é pecador e que o coração dele precisa ser realinhado. E eu sou instrumento de Deus para ajudar o outro a colocar o seu coração diante do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia lá em Colossenses, lá no capítulo 1, lá a partir do verso 24, você vai ver Paulo falando sobre os sofrimentos que ele enfrentou por causa do cuidado com a igreja e da pregação do Evangelho. E ele vai dizer que passou por esses sofrimentos com o objetivo de levar aquele membro, aquela igreja, a ser perfeita em Cristo. Queridos, nós somos chamados para ajudarmos um ao outro a sermos aperfeiçoados em Cristo. E para isso nós precisamos chegar ao coração. Como que nós desenvolvemos relacionamentos? Primeiro, mostrando disposição para isso, intencionalidade. Uma excelente estratégia é por meio de perguntas. Mas perguntas que vão ser sinceras e que vão aguardar respostas sinceras. Perguntas que vão fugir de respostas monossilábicas, né? Sim e não. Você está bem? Sim. Geralmente a gente responde sim, né? Mesmo está lá destruído, destroçado, mas sim. Por quê? Você não quer pôr seu coração na mesa. Então precisamos aprender a fazer boas perguntas para desenvolver bons relacionamentos, para chegar ao coração. Perguntas que levem à reflexão. E para isso você vai precisar demandar e investir tempo nos relacionamentos. Relacionamento não se desenvolve sem investimento de tempo. Aos casados, e aqui muitos, muito mais tempo do que eu de casado, sabe que o amor depois de 5, 10, 20, 30 anos de casamento, ele é muito mais solidificado do que aquele amor que leva o casal a dizer sim um para o outro na frente do celebrante. Porque houve reflexão, houve tempo gasto, investido nesse processo de conhecer um ao outro. As perguntas, elas não podem ser superficiais. E queridos, aqui é uma disposição de mão dupla. Assim como eu tenho a responsabilidade de ser instrumento de Deus na vida do meu irmão, chegando ao seu coração, eu tenho a responsabilidade de deixar o meu irmão chegar ao meu coração. Então, quando eu penso em perguntas que não sejam superficiais, eu preciso estar pronto para ouvir as respostas que não são superficiais, e eu tenho que estar pronto para responder as perguntas que não são superficiais. E com isso mostrar interesse genuíno. Tem um autor de aconselhamento que gosto muito, um grande líder desse movimento de aconselhamento chamado David Powlison. Já está com o Senhor na glória, muitos livros traduzidos. E uma vez em uma conferência, ouvindo David Powlison falar, depois da conferência, tinha uma fila atrás dele, bem dessa imagem, estava ele e a sua esposa, e tinha literalmente uma fila ali, na frente dele. E eu estava com o reverendo Valdeci olhou para mim e falou assim: Jonatas,
Ele foi meu professor, congreguei na igreja dele um período quando estive aqui nos Estados Unidos. E o Polisson, presta atenção, ele nem vira o olho enquanto está conversando com outra pessoa. Pode passar quem for atrás dele, do lado dele, nada tira os olhos dele da outra pessoa com quem ele está conversando. Sabe por que ele faz isso? Porque ele quer mostrar para aquela pessoa que ele está interessado naquilo que ela está falando. E quantas vezes nós queremos ouvir o outro, mas... Oi. Lá. Atenção 0. Distração 100. Para chegarmos ao coração do outro, nós precisamos mostrar interesse genuíno. Mas também, para entendermos o coração e as dinâmicas do coração, nós precisamos entender as suas influências externas. Querido, querida, Cristo vai falar que não é aquilo que você come que vai contaminar você, mas o seu externo vai mexer com o seu coração e vai influenciar o seu coração. Você é um ser integral. Então, eu preciso entender as influências intrapessoais. O que está acontecendo no meu corpo que está afetando o meu coração? E como que eu vou lidar com isso? Eu vou ativar uma memória do seu coração agora. E como ele influenciou, uma memória do seu coração influenciada por algo que aconteceu no seu corpo. Sabe aquela quina do sofá que você apresenta o seu dedo mindinho para ela? Sabe aquela porta que você às vezes esquece o seu dedo nela? Essa é uma influência intrapessoal, uma reação externa no seu corpo ali, que vai afetar o seu coração. Porque o seu instinto, ao fazer isso aqui, é fazer isso aqui. Se você olhasse para o lado com um poder, com raios nos seus olhos, você tinha fulminado aquele objeto que acertou o seu dedinho. Você se enche de raiva. Agora pense uma enfermidade. Pense ali uma disfunção química, um desbalanço químico no seu corpo. Pense em um ser estranho crescendo dentro de você. Isso afeta o seu coração, te leva à tristeza, te leva à angústia. E para entender o meu coração, eu preciso entender o que está acontecendo externamente. Há influências interpessoal, relacionamentos afetam o nosso coração. E aqui é uma pergunta honesta. Quem aqui não fica chateado quando briga com alguém querido e próximo? Quem aqui não se entristece com uma palavra dita fora de tempo? Afeta o nosso coração. A sociedade, a cultura, afeta o nosso coração. Não determina o nosso coração. Não determina quem somos, mas afeta. Imaginem se culturalmente, socialmente, envolvidos em uma situação de guerra como está acontecendo na Ucrânia. Isso afeta o coração. Ao se deparar com injustiças, roubalheiras e tudo mais, a imoralidade da sociedade, isso afeta o coração.
com a impunidade, a injustiça. Ontem cheguei em casa, meu alvo é Reverendo Rivles, encontro com ele muito, para poder olhar para ele e falar assim, quero chegar lá. E para isso eu tenho uma bicicleta, você também, né? Eu tenho uma bicicleta. Lá no meu condomínio resolveram cadastrar as bicicletas, antes de limpar o bicicletário. E eu todo animado, né? Meu filho nasceu tem 40 dias que eu não vejo a cara da minha bicicleta. Pelo meu corpo você acha que faz mais tempo, mas não faz não, são 40 dias. Chego no bicicletário, 11h30 da noite, depois de uma reunião do conselho, depois de dar aula, vou colocar o lacre na minha bicicleta. Minha bicicleta não estava lá. Me deu raiva, fiquei irado. Como assim? Roubaram a minha bicicleta. Podiam ter levado o meu suporte de bicicleta para cá, que estava muito mais velho. Ia ser uma justificativa para comprar um novo, mas não, ele está lá no meu bicicletário, mas a minha bicicleta não. Eu cheguei em casa frustrado. E a minha esposa olhou para mim e falou assim, amor, fique tranquilo, descanse. Não tem nada que você vai fazer que vai mudar, porque nesse condomínio nada muda. O externo, a cultura do deixa disso ou do vantajoso da injustiça, ela é maior. E foi difícil colocar meu coração diante do Senhor ontem e pensar, Senhor, o Senhor sabe, talvez não é para eu chegar no Reverendo Rivles. Aí meu coração vai para outro lado, né? Eu sei disso. Mas eu preciso entender o que o meio traz para o coração. E eu preciso entender todas estas coisas para poder aprender a lidar com o coração. Porque quando eu entendo as influências, eu entendo e aprendo como reagir a elas. E ao entender o coração, eu preciso me lembrar, que o meu coração está sempre sendo governado por alguém ou por alguma coisa. E a pergunta mais importante que você pode fazer para ele é: o que está governando o seu coração ou o coração da pessoa com que você está conversando? São as influências? São os desejos pecaminosos? O que está influenciando? Porque o que está no controle do coração irá controlar a reação em relação às pessoas e às situações. Se o glorificar a Deus e o viver para Deus não estiver no centro do coração, a sua reação a uma palavra dita fora de tempo, ou a sua reação a uma situação externa, como o ser lesado materialmente por algo, vai ser pecaminoso. Por isso eu preciso entender o que controla o meu coração, porque isso vai nortear a maneira como eu reajo às situações. E David Folsom afirma isso: as questões mais profundas do conflito humano não são questões de dor e sofrimento, mas a questão da adoração. Porque o que governa nossos corações controlará a maneira pela qual reagimos tanto ao sofrimento quanto à bênção. Seu problema não é dor e sofrimento. Seu problema é o coração. E eu ilustro isso pensando em pessoas que eu visito no hospital, lá andando pelo vale da sombra da morte. E quantas vezes, como pastores, meus irmãos pastores aqui provavelmente já experimentaram a mesma coisa. Chegaram para consolar e saíram consolados. John Piper e David Powlison escreveram um artigo e depois um livro
falando assim: olha, não desperdice o seu câncer, que até mesmo em meio ao sofrimento você pode glorificar a Deus. Então não é uma questão do sofrimento ou da dor, mas é uma questão do coração. Provérbios 25 vai dizer: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Precisamos entender o coração. E a Escritura vai trazer uma realidade do nosso coração que precisa ficar clara e precisa ser objetiva. Se você puder, depois da foto aqui, passar 2 slides para mim. Mais um. A Escritura vai mostrar que o nosso coração ele foi afetado pelo pecado. E Calvino vai trazer essa ideia de que o nosso coração ele é um produtor constante de ídolos, né? Ele vai ser uma fábrica de ídolos. Acabei de colocar que nós sempre estamos adorando, é uma questão de adoração. E a pergunta que devemos responder é: quem ou o que estamos adorando? Somos adoradores. Estamos adorando quem deve ser adorado? Ou estamos sendo idólatras? Em todas as instâncias, com cônjuge, com filho, com posses, com ideias, com pensamentos. Nós podemos pegar qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer coisa e elevá-las a ídolo. E precisamos entender que o problema não está no ídolo. O problema não está no objeto que é idolatrado. Mas o problema está no idólatra. Está no coração. Quando você olha para o texto de Ezequiel 14, de 1 a 7, ali o Senhor vai tratar com a idolatria do seu povo. E o texto vai dizer assim: então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidades. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e depois vier a consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro do seu coração, e que depois vier a consultar um profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Entende a seriedade de levantar ídolos do seu coração? Você não desenvolve apenas distanciamento relacional do outro, mas você insiste em promover distanciamento relacional do Senhor. Idolatria é abominação ao Senhor. Você pegar qualquer coisa ou qualquer pessoa e colocar no lugar de Deus é abominação ao Senhor. Como que aquele povo estava fazendo isso? Vocês se lembram de uma das causas da ida para o exílio da Babilônia? O texto vai dizer que eles passaram a adorar mais o templo e os objetos do templo do que o próprio Deus. Alguns começaram a levantar os ídolos da lei no seu coração e passaram a idolatrar a lei em vez daquele que deu a lei. Isso continuou até os dias de Jesus e continua até os dias de hoje.
Queridos, quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, isso se torna idolatria. Se torna idolatria. Isso vai acontecer, por exemplo, com o trabalho. Nossa, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo nem de fazer minha devocional. Isso vai acontecer com família. Isso vai acontecer com filhos, com cônjuge. Isso vai acontecer com descanso. Nossa, estou tão cansado hoje que eu não vou na igreja amanhã não. Imagina, o pessoal tem palestra hoje à noite, né? Vai chegar em casa cansado, ouvir 2 palestras à noite. Ah, não, domingo eu vou dar uma folguinha, já vim na igreja quinta, sexta, sábado. Oi? Overdose, estou cheio aqui. E eu começo a negligenciar o culto do Senhor. Ah, mas é só hoje. Ah, o dia está tão lindo para ir no parque. Ou o dia está tão chuvoso, ficar embaixo do cobertor quentinho, está tão gostoso. Queridos, quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando que a nossa prioridade não é o Senhor. Quando nós fazemos isso, nós mostramos que o ídolo do nosso coração está nos dominando, está nos controlando. E o texto é claro em dizer que nós devemos nos arrepender. Paulo vai orientar a respeito da ceia, e ele vai dizer que o homem, antes de tomar do cálice e comer do pão, ele precisa examinar-se a si mesmo. Ele precisa examinar o seu coração, para não tomar maldição contra si. E nós precisamos examinar o nosso coração, porque quando nós examinamos o nosso coração, nós descobrimos onde ele está. Quando nós examinamos o nosso coração, nós sabemos sobre o que nós precisamos nos arrepender e que mudanças precisamos fazer na nossa vida. Quando nós examinamos o nosso coração, nós descobrimos onde temos nos distanciado do Senhor e como devemos nos reaproximarmos dele novamente. E nós precisamos examinar o nosso coração para podermos viver em santidade. Viver em santidade. Viver idolatramente não te leva à vida em santidade. Se você não adora a Deus, se você não tem disposição de mudança do seu coração, vou parafrasear o Salmo 127, não adianta você levantar de madrugada e colher do pão que penosamente você granjeou. Se você não tem disposição de examinar o seu coração para destruir os ídolos que estão no seu coração, querido, não adianta você ser um leitor ávido da Escritura e ler a Bíblia toda durante um ano. Porque eu conheço muitos que nem creem em Deus e fazem o mesmo processo. Se de segunda a sábado o seu coração não está em glorificar a Deus, em adorar a Deus, não vai adiantar você chegar aqui ao domingo e cantar, louvar ao Senhor e dizer: queremos o teu nome engrandecer. Mas pastor, eu não vou conseguir essa perfeição. Não, não vai. Pastor, então eu não vou na igreja porque eu não fui cristão durante essa semana. Eu falo assim: vai, porque lá você vai ser confrontado, você vai ser exortado, você vai ser corrigido, seu coração vai ser trabalhado.
E Deus, já sabendo da nossa incapacidade, Ele se torna gracioso e Ele manda o Espírito Santo para operar em nós. Por isso eu preciso colocar o meu coração diante do Senhor constantemente. Porque é o Espírito Santo de Deus que transforma o nosso coração, próximo, um coração de pedra, em coração de carne. Queridos, viver uma vida de adoração ao Senhor é viver uma vida de dependência da ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos torna santos diante do Senhor. Ele faz isso ao nos ensinar as glórias de Cristo. Ele faz isso ao nos mostrar a cruz, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz isso ao escrever as palavras de Deus no nosso coração e trazê-las à memória naqueles momentos que nós mais precisamos. Ele faz isso quando inclina o nosso coração para adorar somente a Deus. Eu vou dizer, olha, com toda certeza, você não está aqui hoje de boa vontade. Você não está aqui hoje porque você olhou o cartaz da programação e falou, nossa, esse gordinho parece sim, simpático, eu vou lá ouvir esse gordinho falando. Eu tenho plena convicção disso. O Espírito Santo do Senhor incomodou o teu coração para estar aqui hoje. Porque Ele incomodou o meu coração para estar aqui hoje. Eu poderia ter qualquer desculpa, eu poderia ligar para o reverendo Dinaldo e falar assim, ih, Rev. Ainda mais que eu tenho um bebê recém-nascido, né? Seria bem mais fácil. Você ia compreender, né? E falar, não, meu irmão, é assim mesmo, acontece. Queridos, se não é a dependência da ação do Espírito Santo, nós não somos inclinados a adorar a Deus. O Espírito Santo, Ele nos convence que nós somos filhos de Deus. E Ele nos ensina a orar. E Ele faz algo muito além de só apenas nos ensinar. O texto de Romanos vai dizer que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele pega a nossa oração idólatra muitas vezes. Ele pega a nossa oração em si mesmada, muitas vezes. Ele pega a nossa oração de pedintes, né? Muitas vezes, não de contentes e satisfeitos no Senhor. E Ele apresenta essas orações diante de Deus, traduzindo as nossas orações para que a vontade de Deus seja feita. Queridos, nós precisamos chegar ao coração, porque o coração vai nortear a nossa vida diante do Senhor. E para isso nós precisamos viver em dependência do Espírito Santo de Deus. E trabalharmos e nutrirmos corações redimidos. Nós precisamos buscar a redenção do nosso coração. E um coração redimido, ele se submete ao senhorio de Cristo. Um coração redimido se submete à obra de Cristo. Um coração redimido volta os seus olhos para a Escritura e luta contra o pecado, luta contra a inclinação para o distanciamento de Deus e se fortalece sabendo que sem Cristo nada pode ser feito. Quem é o Senhor da sua vida?
Quem dita as regras da sua agenda? Quem ocupa tempo nos minutos da sua trajetória? Se você volta, sei lá, para Mateus 6, você vai ver Cristo falando: olha, não deixe seu coração viver ansioso, não. Porque quando ele vive ansioso, você está entesourando algo que não é a dependência do Senhor. E ele termina dizendo: olha, basta o seu dia seu próprio mal. Confia no Senhor. Então precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. E como que você faz isso? Colossenses 3, de 1 a 5. Busca as coisas lá do alto. Pensa nas coisas lá do alto. Aguarde a manifestação daquele que vem lá do alto. Coloque seu coração na obra de Cristo, fazendo morrer a sua natureza terrena, deixando de lado a imoralidade sexual, deixando de lado as práticas e as ações pecaminosas, os desejos, os pensamentos, e vivendo submisso no Senhor. Coloque o Evangelho no seu dia a dia. Se o Evangelho for a sua referência diária, você vai olhar para os problemas ao seu redor com outros olhos. Se o Evangelho for aquilo que norteia a sua caminhada, você vai olhar para as pessoas com outros olhos. E o seu coração estará centrado no Senhor. Então, pregue o Evangelho para você mesmo, todos os dias. Há um autor de um dos livros que vai ser sorteado aqui, Jerry Bridges, faleceu também já há alguns anos. É um dos meus autores preferidos. E nos tributos, no momento da sua morte, alguns artigos foram escritos, e eu me lembro muito bem de um desses artigos, que um dos seus discípulos relatou que, conversando com Jerry Bridges, falou assim: pastor, como que você não se abala em tempos de crise, em situações difíceis? Ele olhou e respondeu assim: porque eu me lembro do que Cristo fez por mim todos os dias, reconhecendo quem eu sou e a minha dependência dele. Nós vivemos num mundo pecaminoso, afetado pelo pecado. Nós desenvolvemos relacionamentos que são afetados pelo pecado. Por isso eu preciso do Evangelho sendo aplicado dia a dia. Eu luto com o meu coração, com o pecado remanescente nele, que vai tentar me levar a idolatrar outras coisas. Por isso eu preciso da aplicação do Evangelho todos os dias da minha vida. E por último, eu preciso entender que lidar com o coração é um processo. Nenhum de nós lida de maneira definitiva com o coração. Nenhum de nós consegue pôr um ponto final nesse trabalho do coração. Nenhum de nós consegue extinguir todos os problemas do coração, todos os ídolos. A Escritura vai me dizer que este é um processo, que é um chamado processo de santidade. Eu preciso fazer isso diariamente. Eu preciso sondar os meus ídolos diariamente. Eu preciso me submeter ao Senhor diariamente. Que Deus nos ajude a entendermos quem somos, a entendermos onde está o nosso coração, para vivermos vidas submissas a Ele.
Amém? Deus os abençoe, queridos. Pode orar.